Olá, pessoal, tudo bem? Aqui hoje estaremos aí, né, tirando as dúvidas de alguns alunos referentes aí às grandezas elétricas, né? Ensinando aí um básico, passo a passo para você que está iniciando aí nessa carreira aí de eletricidade, eletrônica e fazer uns cálculos básicos. E o intuito aqui é fazer uma explicação bem básica, né, com conteúdo aí, né, com referência, passando para os nossos alunos. Então vamos lá. Aqui estamos falando aí de um artigo aqui científico aqui bastante citado aí, que está com os parabéns, que é sobre o Laboratório de Eletricidade e Magnetismo de Resistência e Corrente Elétrica lá na Universidade de São Paulo, ok? É um laboratório de referência, tá bom? Aí, comentando aqui sobre esse cientista que ele estudou aí as leis de Ohm. O nosso cientista é o George Simon Ohm. Então, esse cientista, em 1827, né, ele sendo um físico e matemático alemão aí, publicou os resultados do que é hoje conhecido como as leis de Ohm. Então, temos a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, viu, pessoal? Que é bastante utilizado nessa parte da eletroeletrônica e na parte de elétrica, né? Que, através de vários cálculos, podemos trabalhar com o dimensionamento dos condutores elétricos. E aí, nessa época, esse cientista, né, então, para a gente entender o nosso cálculo, nós não vamos direto no cálculo, nós vamos aprender primeiro ali a nossa teoria sobre resistência elétrica. Esse cientista, né, que é o George Simon Ohm, ele trabalhava como professor de física e matemática numa escola colegial aí em Colônia e usava o laboratório da escola, né, para experiências em circuitos elétricos. Por exemplo, circuitos elétricos série, paralelo e misto, que nós vamos fazer os cálculos depois. Por isso que é interessante vocês aprenderem a teoria básica primeiro, em vez de ver aqueles mundos velho de cálculo. O aluno vê aqueles cálculos, né, e fala, nossa, meu Deus do céu, não dou conta de fazer. Por isso é interessante você aprender a teoria. E aí, no caso, nesse laboratório, com essas experiências em circuitos elétricos, que eram uma novidade, então, né? Volta já envia, já o senhor Volta, que é outro cientista, né? Já havia desenvolvido aí a bateria que nós chamamos de bateria eletrolítica, né? Poucos anos depois. Os resultados dessas experiências foram publicados aí no trabalho, que é o circuito galvânico investigado aí, né, matematicamente. Omo descobriu que a corrente que atravessava um fio condutor é proporcional à diferença de potencial elétrico aplicada no mesmo. A área da seção transversal do fio inversamente proporcional ao comprimento, ok? Significa o quê? Vocês vão ver que ele fez uma relação descobrindo sobre materiais que são condutores de eletricidade. Veja a importância de suas experiências. E materiais que são condutores de eletricidade e isolantes de eletricidade, como por exemplo o cobre,
condutor de eletricidade, o alumínio é condutor de eletricidade, a prata é condutor de eletricidade, o ouro também, ok? E temos como isolantes de eletricidade a madeira seca, a porcelana, a borracha, né? E aí, nesse caso, né, o que que ele fez a relação? Ele pegou aqui, né, a razão entre a tensão, ou seja, a tensão elétrica é dada em volts, e a corrente elétrica é dada em amperes, ou I, que é a intensidade da corrente elétrica. Assim, quanto maior for a dificuldade que o dispositivo impõe à passagem da corrente elétrica, maior deve ser a tensão aplicada para estabelecer um certo valor de corrente. Logo, falamos que a tensão, que é dada em volts, dividido pela corrente elétrica, é medida da dificuldade imposta pelo dispositivo à passagem da corrente elétrica. Isso foi definido no Sistema Internacional de Medidas, onde a resistência elétrica é representada pela letra R e também por essa letra que nós chamamos de ômega, parece uma ferradurinha, né? E temos que a fórmula matemática que o senhor George Simon desenvolveu foi essa daqui, ó, pessoal. Tensão é igual o produto da resistência pela corrente, ou seja, o valor de resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Para você calcular, então, a tensão elétrica, falamos que é a resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Outra observação por George Simon em seu experiências, foi que a resistência elétrica é proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área da seção transversal. O que ficou conhecido como a segunda lei de Ohm. Vamos entender. A primeira lei de Ohm diz o seguinte, que quanto maior é a resistência elétrica, menor vai ser a corrente elétrica. Ok? E isso é inversamente proporcional. Significa que a madeira seca, né, tem uma resistência elétrica muito alta. Por isso a gente tem uma corrente elétrica passando por ela muito pequena, quase que zero. Nós temos, por exemplo, o fio, que é de cobre, que é feito nas instalações elétricas. Em volta do fio tem um isolante. Esse isolante, ele vai em cima do cobre para evitar o choque elétrico ou fechar um curto-circuito. Também, quando a gente faz a emenda nos condutores elétricos, temos que fazer uma isolação. Utilizamos a fita isolante. A fita isolante tem uma resistência elétrica elevada, certo? Por isso que não passa corrente elétrica. Entendeu como é que é? Dizemos, então, que temos materiais condutores de eletricidade e materiais isolantes de eletricidade. Depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Na segunda lei de Ohm, o que George Simon diz? Ele diz que uma instalação elétrica feita próximo do ponto de energia ali, você não tem problema de resistência elétrica. Você tem a questão da resistência elétrica do material, que a gente chama de resistividade. É a resistência específica do material. Agora, vamos dizer que a instalação elétrica de uma casa, de um chuveiro elétrico, numa fazenda,
Aí nós falamos que o ponto de energia está a 200 metros da casa. Aí, além da resistência específica do cobre, nós temos também a distância. Quanto maior é essa distância, maior será a queda de tensão. Por isso que você tem que fazer um dimensionamento desse cabeamento, ok? E aí foi feito na segunda lei essa observação. R seria a resistência do cabo. E aí a gente temos o Rho aqui, que é a resistividade, a resistência específica do material. Pode ser cobre, alumínio, né? Temos o L, que é o comprimento, e a área é a seção, nós chamamos de seção, tá? Como estamos trabalhando com termos técnicos, você que está aprendendo aí sobre eletricidade, temos que trabalhar com termos técnicos. Ao invés de falar o fio é mais fino ou o fio é mais grosso, você vai falar que a bitola do condutor é menor e a bitola do condutor é maior, ok? É uma área ali da seção transversal, ok? Dito isso, nós temos aqui, por exemplo, ó, a prata, ela tem um Rho, que é uma resistividade, uma resistência específica do material, de 1,59 vezes 10 a menos 18. O cobre, ele tem aqui 1,7 vezes 10 a menos 8. Que praticamente dizendo por que a gente coloca em potência, porque senão o número ficaria grande, ou seja, o cobre tem uma resistência específica de 0,017 ohms. Nós temos aqui que o alumínio tem uma resistência específica de 2,82 vezes 10 a menos 8 ohms. O germânio, 4,6 vezes 10 a menos 1. O silício, 6,4 vezes 10 elevado a 2. E parafina, 10 elevado a 17. Ok? Os metais, né, nós temos que a questão da resistência elétrica é menor. Significa que a condução da eletricidade é maior. Quer dizer que o metal, ele conduz a eletricidade. A chapa de metal, se tiver um fio desencapado batendo nela, ela vai conduzir essa eletricidade. E está aí o exemplo, né, da nossa resistência elétrica. Fazendo um resumo para vocês, o cientista que estudou, segundo aqui o nosso artigo, né, o cientista aí que estudou a grandeza elétrica, referente aí à resistência elétrica, foi o senhor George Simon Ohm, em 1827, ok? Né? E o que é a resistência elétrica? É a dificuldade que a corrente elétrica tem em circular em determinados materiais. Tem materiais que têm resistência elétrica maior, que são isolantes, e tem materiais que têm a resistência elétrica menor, ok? Daí onde falamos que temos materiais isolantes de eletricidade e temos materiais condutores de eletricidade. Vamos para um exemplo. Em eletricidade com baixa tensão, trabalhamos com condutores de cobre, como as residências, os prédios, apartamentos, indústrias. Agora, como trabalhamos com sistema elétrico de potência, lá aquela fiação que vai lá no poste, lá nas ruas, né? Nós temos aí que são o cabeamento de alumínio, ok? Certo? Esse cabeamento de alumínio que é utilizado no sistema elétrico de
potência, ok? Falamos um pouco, então, nessa aula sobre resistência elétrica. A próxima aula será sobre os cálculos de circuito elétrico com resistências, circuito em série, paralelo e circuito misto. Obrigado por nos acompanhar.